Olá, saudações a todos e a todas. Aqui é o Vinícius Pinheiro falando. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal e ao blog Entre Linhas do Contemporâneo. Eu costumo sempre, no começo dos vídeos, apresentar qual é a proposta desse canal, né? Qual que é o interesse, qual que é o intuito. Como muitos de vocês sabem, eu sou professor e mantenho com vários alunos, né, de muitas instituições grupos de estudos que são informais, né, não são ligados a nenhuma universidade, não tem nenhum tipo de financiamento, né, nenhum tipo de apoio institucional, e estamos felizes que seja assim. São encontros informais de estudos, porém, no contexto da pandemia, está todo mundo sob quarentena, não podemos mais fazer os encontros presenciais, e aí não temos mais como ter os encontros para eu apresentar os temas, as polêmicas, questões, trazer modestamente para vocês referências. E aí, na impossibilidade disso, criei o canal, criei o blog para ficar justamente apresentando esses materiais e instigando a curiosidade de vocês. E aí, quando tivermos um tema fechado, um tema combinado, a gente faz uma reunião de grupo de estudos. Estamos utilizando o Hangout. O nosso próximo grupo de estudos vai ser sábado agora, sábado, dia 2 de maio. Vai ser às 10 da manhã. A gente vai utilizar o Hangout e a gente vai tratar sobre o filme O Poço, filme que está sendo veiculado pela Netflix. Então, se alguém tiver interesse, os contatos eles vão estar na descrição desse vídeo. Só mandar mensagem, só mandar e-mail, e a gente responde como é que pode participar, tudo bem? Para o nosso encontro de hoje, eu preparei um material relativamente curto, não vou ficar me alongando, porque a proposta é despertar a curiosidade de vocês, e aí sim, né, à medida que estiver avançando, a gente pode ir desenvolvendo reuniões com grupos de estudos e postagem de material. É a questão da chamada pós-verdade, pós-modernismo, esses tempos todos que nós vivemos. Tá aí um slide que eu preparei para vocês. É tudo muito simples, tá, pessoal? Eu sei que o áudio não é o melhor, eu sei que a câmera de vídeo também não é a melhor, nem a qualidade estética desse canal, desse blog, mas enfim, é uma iniciativa nossa, né, das pessoas que me conhecem, dos alunos, ex-alunos, contatos que queiram participar. A gente está no canal do Entre Linhas do Contemporâneo e estamos na seção da crítica da ideologia contemporânea. Por que eu destaco isso? Porque eu tenho um colega, o Edson, que está tratando da parte de análise de conjuntura. E aí, se acessar o nosso blog, você vai ver que tem lá a seção, né, de análise de conjuntura, que é um outro colega que está tratando. Esse blog aqui, do Entre Linhas do Contemporâneo, a minha intenção não é fazer com que ele seja uma iniciativa exclusivamente minha, ok? Então, mesmo você aí de casa, se quiser colaborar, mandar seu vídeo, mandar sua sugestão, pode enviar, que a gente avalia e coloca no ar, tudo bem? Pessoal, uma questão que é bastante atual e que está chamando atenção e que fica o tempo todo aí pulando na nossa cabeça é a questão de fake news, pós-verdade, pós-modernidade. O que vem a ser uma questão dessas, né? A gente tem verificado um contexto de grande desinformação, de crítica, né, das posturas intelectuais, crítica da ciência, desconfiança da democracia e dos órgãos que eles são adjacentes. E isso tem feito com que nós testemunhássemos o surgimento de governos de índoles mais autoritárias, mais conservadoras. Existe um certo obscurantismo no ar, existe, enfim, um grande desafio que se apresenta nessa virada do século XX para o século XXI. Mas antes da gente começar a tratar de qualquer coisa, eu quero que vocês, por favor, ouçam a podcast feita pelo professor Jorge Miklos. Ele não deu um título para essa podcast, eu que tenho a liberdade de dar um título aí, falar o vírus biológico e o vírus da desinformação. Por que disso? Nessa podcast, entre muitas outras coisas, né, entre várias referências interessantes e bastante pertinentes que o professor Jorge apresenta,
Ele trata não só da questão atual que nós estamos vivendo, que é da pandemia, mas da avalanche de desinformação, obscurantismo e fake news que giram em função da pandemia. Mas não é um fenômeno exclusivo, como vocês já estão sabendo, né? É um fenômeno que tem se verificado aí já há uns bons anos. A eleição do Trump, a questão do Brexit, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia, foi marcada por esse tipo de análise, foi marcada por esse tipo de contexto, do quanto há desinformação e do quanto o obscurantismo, né? O quanto a falta de informações claras, elas foram bastante convenientes com os resultados políticos, tanto da eleição do Trump quanto da questão do Brexit. Coloquei aí mais alguns tópicos para vocês verem também. É esse o contexto que eu estou apresentando para vocês, para a gente procurar fazer um debate, né, para quem se interessar, que a gente faz uma hangout, discute. Como não é ligado a nenhuma instituição, não vale horas, tá, pessoal? Nem vai contar nota, nem vale ponto. Enfim, a ideia é só ficarmos aí no exercício da atividade crítica. Então, o contexto que eu estou querendo apresentar para vocês e despertar a curiosidade de vocês para ser discutido. Vivemos uma era de desinformação, vivemos num clima anti-intelectual, então os professores, os cientistas, os pensadores, os intelectuais, eles estão sendo tendencialmente hostilizados. Nós vivemos um certo pragmatismo mercadológico, ou seja, os saberes, os conhecimentos, as práticas são tidos como válidos desde que quase que exclusivamente eles se direcionem para a formação do mercado de trabalho, se direcionem para o mercado de consumo, para a produção e para a troca mercantil. E o que a gente tem proposto é conseguir entender o mundo para além da lógica mercantil, para além da lógica do mercado de consumo e do mercado de trabalho. E também a gente tem verificado um fenômeno que não é exclusivo do fenômeno da pandemia, não é, né? Um fenômeno que já vem de antes, mas que a Covid-19 está conseguindo acentuar ainda mais, que é o fanatismo político e o fanatismo religioso. Então é esse tipo de reflexão que eu estou procurando trazer para vocês, para ver se vocês despertam, né? Têm curiosidade para tratar disso, se sentem à vontade, tem propostas, né? Tem ideias novas do que pode ser discutido, mas, enfim, eu apenas coloquei alguns tópicos, né? Coisas ainda muito gerais. Vamos tentar delimitar mais um pouco. Vou colocar o slide de novo aí para vocês verem. O dicionário Oxford, ele é tido como uma referência internacional e em 2016 ele elegeu a palavra do ano. Na verdade, todo ano ele elege uma palavra, né? A tida palavra do ano, que é a palavra que mais suscitou debates, mais foi referida, e ele apresenta a expressão pós-verdade como a palavra do ano de 2016. Isso para fazermos constar que o debate não começa de agora, né? O debate já é algo que está aí, é bastante novo o debate, mas que já está há alguns anos rodando as mesas de debate. E na concepção do dicionário Oxford, o que seria a pós-verdade, né? Tudo aquilo que é relacionado a ou denotando circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. Então, esse é um tipo de fenômeno que, tendencialmente, todos nós estamos já verificando. Eu quero dizer assim, quantas vezes a gente não tem notícia e a gente sabe dessa realidade que, por exemplo, um candidato é escolhido para ocupar um cargo político, ele é escolhido não porque ele apresenta propostas, não porque ele apresenta um programa de governo, projeto de lei. A gente verifica esse fenômeno que as pessoas não votam em candidatos tendencialmente, né? Tem quem vota procurando os projetos políticos, procurando os projetos de lei que ele vai propor, quais são suas ideias, suas ideologias, mas quantas vezes nós não temos notícia das pessoas que votam num candidato apenas por uma questão afetiva?
ou porque odeia o outro candidato, né, aquele que ele não votaria de jeito nenhum, aí vota por rejeição, ou porque aquele candidato consegue ter um apelo emocional muito grande, aquele candidato ele consegue comover multidões, né, por N razões. Esse tipo de análise que a gente está procurando apresentar para vocês, caso, né, vocês despertem curiosidade, a gente pode organizar um grupo de estudos. Também, se não tiver curiosidade, a gente continua e vai propondo outros temas para vocês. Vou colocar o slide aqui de novo para a gente acompanhar. Então, quais seriam os pilares, né? Quais seriam os eixos dessa questão da pós-verdade? Eu aqui estou fazendo uma abordagem bastante simples, tá, gente? Não estou sendo de propósito, eu não estou sendo rigoroso do ponto de vista metodológico, para que esse vídeo aqui não seja uma coisa pedante, academicista, né? Apenas para iniciados, para quem já está envolvido nesse tipo de estudos. A ideia é fazer um vídeo que seja acessível e que desperte a curiosidade de quem topar, de quem quiser participar do debate. Mas então, quais seriam os pilares, né? Quais seriam os eixos da questão da pós-verdade? Como a gente já destacou, então, primeiro, maior importância às crenças pessoais, que é a objetividade fática e científica. Então, a gente verifica isso no cotidiano. Pessoas que, apesar de existirem documentos históricos que falam uma coisa, que provam uma coisa, essas pessoas, por conta das suas convicções pessoais, dizem outras. Então, por exemplo, a gente vive, só um exemplo entre tantos outros possíveis, a gente vive o negacionismo histórico. Tem gente que nega que existiu o Holocausto. Tem gente que nega que mais ou menos 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração nazista. E isso, turma, não é só aquela pessoa desinformada, gente que é formadora de opinião. Né? E aí faz parte do método como funciona a questão da pós-verdade e por aí vai. A gente vive o negacionismo científico, muita gente falando que a atuação humana não está destruindo, não está degradando o meio ambiente. Muita gente, apesar de existirem pesquisas e documentos falando justamente o contrário, né? Muita gente que nega que no Brasil, durante a ditadura de 64, houve tortura, houve perseguição, essas coisas todas, apesar de documentos, testemunhos, filmes, registros históricos, né, etc, etc. E por aí vai. Tem 1 milhão de exemplos possíveis e imagináveis. Se vocês quiserem, eu posso produzir outros vídeos trazendo com mais detalhes esse tipo de informação. A gente vive também uma crise de confiança e de representatividade. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, de maneira geral, e isso não sou apenas eu que está falando, há um certo consenso entre os cientistas políticos, é que a forma mercantil ela formatou a forma política como nós vivemos, né? Então, a maneira como nós nos organizamos economicamente acaba formatando a maneira como nós nos organizamos politicamente. E aí a questão da troca mercantil, né, de troca de mercadorias. A nossa realidade econômica baseia-se nisso, né? Produção para troca de mercadorias. E aí a força de trabalho se apresenta também como uma das possíveis mercadorias, né? Ainda que exista extração de mais valor, mais valia, aquelas coisas todas. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Essa forma de relação econômica da troca mercantil, ela pressupõe algumas ideologias essas que pautam essencialmente a pressuposição da igualdade e da liberdade entre todas as pessoas, e que pese essa igualdade e essa liberdade elas serem apenas formais, né, serem uma liberdade e uma igualdade meramente jurídicas, apenas para efeitos de lei. Esse conjunto de relações econômicas com troca mercantil formata as relações políticas. Então, o espelho, vamos dizer assim, né, da forma capitalista clássica de produção, o espelho seria a democracia liberal, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. E o ponto que eu quero chegar é que democracia liberal e seus institutos que são adjacentes estão em crise. Isso não é algo que se diz de hoje, já se diz de muito tempo atrás. Então, os institutos que cercam a democracia liberal, partidos políticos, sindicatos, escola, a universidade também, né, os aparelhos educacionais, todos eles estão em xeque. Hoje as pessoas
se tem um problema de ordem política, elas não procuram participar do jogo político tradicional, né? Elas acabam tentando fazer o exercício do poder por outras formas. Não dá para tirar a razão das pessoas, né? Porque o formato partido político tendencialmente se apresenta, né, enfraquecido, de constituir uma organização, disputar eleições e tentar mudar o mundo a partir das regras eleitorais, regras legais e por aí vai. Né? Essa forma, né, liberal de partido, ela está, de fato, já bastante desgastada. E mesma coisa os sindicatos, né, essa forma liberal deles se organizarem também já está bastante desgastada. Né? Outras possíveis, eventualmente, não encontrariam tanta resistência, mas da maneira como se apresentam, a pessoa tem algum problema trabalhista, tendencialmente ela não procura o sindicato, ela procura resolver por ela mesma. Né? Por N razões históricas, os sindicatos estão também desgastados. E também o aparelho escolar, né? A escola. A escola pública, infelizmente, está devastada nesse país. Um outro exemplo, né, de boas escolas públicas, mas de maneira geral, a escola pública, não por falta de esforço dos professores e coordenadores pedagógicos e diretores, não por falta de esforço desses profissionais, mas infelizmente ela está bastante desgastada, e aí por conta disso, nós não temos mais a escola como um espaço em que tendencialmente a juventude procura o esclarecimento, a informação e por aí vai. Então, temos o desgaste desses níveis, o desgaste dessas instâncias. Do ponto de vista político, a gente tem também a ascensão do populismo, então a forma do demagogo, o discurso apelativo, o chamamento não à razão, mas às emoções. Isso mostra, né, que essa forma da democracia liberal ela está desgastada, né, e eu não estou elogiando, nem feliz com isso, né, procurando apenas fazer uma análise a mais objetiva possível, para que não me entendam mal. Então, nós temos verificado a ascensão, né, de líderes demagogos no mundo, não só no nosso país, mas também na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. E também o fenômeno da chamada Web 2.0. E o que isso significa? É que a internet, da maneira como ela se apresenta, ela permitiu, aparentemente agora, isso está tendo um freio, né, numa certa escalada autoritária, mas depois a gente comenta isso, mas a internet, ela durante muito tempo tem permitido que qualquer um seja gerador de conteúdo. Então, é uma tendência, por exemplo, as pessoas se afastarem da TV aberta e começarem a acessar o YouTube. Né? O YouTube como uma nova forma de televisão. É uma tendência as pessoas se afastarem do rádio e começarem a utilizar as podcasts, né, como fonte de informação, fonte de notícia. Hoje a tendência é que qualquer um consiga virar produtor de conteúdo. E aí vem um grande desafio, né? Porque com qual qualidade esse conteúdo é produzido, com que tipo de posicionamento crítico. É uma vantagem porque agora o conhecimento, a comunicação, ela é mais dialógica. Né? Antes, a televisão, o apresentador expunha a opinião dele, expunha a notícia e não havia como ter interação. Essas novas mídias, né, internet, YouTube, blog, Facebook e por aí vai, elas permitem um plano dialógico, um plano de debate. Então, a minha proposta mesmo, né, eu estou produzindo esse material orientado mais para quem já foi meu aluno ou para quem é meu aluno e tal. Agora, é claro, né, gente de fora, obviamente, também pode participar. Mas a proposta é essa, né? Não é somente eu apresentar conteúdo, é para quem se interessar poder intervir também e produzir material e gerar debate, e a gente faz hangout e grava e coloca no ar e depois todo mundo pode ter acesso, né, a esse tipo de informação. Então, a Web 2.0, ela tem esse tipo de propriedade, né? Ela permite com que qualquer um possa produzir conteúdo. Voltando aqui para o nosso slide. Quais seriam os métodos, né, dessa chamada pós-verdade, pós-modernismo, essas coisas todas? Ela tendencialmente se apresenta com uma certa paranoia conspiracionista. Então a gente tem visto agora, com essa questão da pandemia, muita gente falando que Covid-19 é uma arma biológica, né, foi criada pelos chineses, para eles poderem dominar o mundo, mas que paranoia de conspiração. Pessoal, os chineses estão passando por dificuldades econômicas por conta da pandemia.
os chineses estão tendo prejuízos, né, monstruosos, né, monstruosos. Então não é uma arma biológica, tá, gente? Muita gente, cientista já provou, não tem características de arma biológica, né? O vírus surgiu na natureza, né? Tem várias razões que explicam por que o vírus nos atingiu. Também eles têm uma postura de negacionismo científico ou um pseudocientificismo. Então tem o pessoal do movimento anti-vacina, né, dizendo que as vacinas é que fazem mal, é um projeto de controle social. Tem gente com postura pseudocientificista, né, que critica a vacina. Tem o pessoal do terraplanismo, que fala que a Terra é plana. Pode parecer engraçado esse tipo de coisa para quem procura ser minimamente informado, mas a gente tem que entender que esse pessoal, eles têm muita influência nos meios digitais, né? Que aí vem o terceiro tópico que eu coloquei aí. Esse pessoal conta com apoio de influenciadores digitais, conta com apoio de gente que produz material, produz coisas e coloca na internet, e que faz apelo, e que consegue angariar apoio, e consegue fazer que existam seguidores, essas coisas todas. Então aquilo que soa eventualmente engraçado, como um terraplanista, no horizonte, né, no limite, tem que tomar cuidado, que esse pessoal está fazendo o trabalho de casa, que é estar presente nas redes sociais, tentando promover influência. Também, nesse contexto todo, existe rastreamento de informações. Então, tudo que a gente faz na internet é registrado, é calculado, é centralizado numa central de informações. E isso é utilizado para se tentar influenciar o comportamento político das pessoas. Tem um documentário muito bom que eu vou fazer referência ao final, não vou comentar dele agora, que eu gostaria que vocês assistissem e que pode ser tema de trabalho, tema de objeto, e também, né, nesse contexto todo, existe muito uso de violência, tem muito uso de violência, tanta violência simbólica, violência moral. Então a gente vê as milícias digitais, né, que são robôs, né, acredita-se que sejam robôs, programas de computador criado para bombardear com informação. Qualquer um que sofrer uma crítica, os seus robôs partem em defesa no Facebook, no Twitter e por aí vai. E até mesmo a violência física, tá, gente? Então tem se verificado aí nessas carreatas, nessas manifestações contra a quarentena, que o pessoal, além da disposição à violência simbólica, também tem disposição para a violência física. É para ficar atento, né, com esse tipo de gente, é para tomar cuidado, porque esse pessoal se dispõe também à prática da violência física. Então, esses aqui são apenas tópicos, tá, gente? São apenas questões gerais que eu estou procurando trazer aqui para vocês, para ver se suscita interesse pelo debate, pela discussão e por aí vai. Agora, como é que a gente pode pensar formas de resistência contra isso, né? Como a gente pode procurar oferecer uma forma de enfrentamento contra essa ordem? Eu digo para vocês que essa minha iniciativa de criar blog, canal no YouTube, está nesse contexto, né? Porque a avalanche de desinformação é gigantesca. O uso dos afetos, né? O uso do ódio, o uso do apelo emocional está avassalador nas redes sociais. Então tem muita gente que realmente acredita em mentiras, né? E eu, como professor, às vezes verifico esse tipo de realidade. Então daí essa minha preocupação, né, em não permitir que os grupos de estudos parem de funcionar e ter me aventurado aqui pelas redes sociais. Eu sei que tem um certo perigo eu entrar nas redes sociais, né? Mas enfim, tem um certo perigo porque daqui a pouco vem um robô eletrônico aí e começa a bombardear o blog, bombardear o canal, mas enfim, tem que também estar disposto para enfrentar esses adversários. Formas de luta e resistência. Como a gente pode lutar contra esse tipo de contexto da pós-verdade, da pós-modernidade, da mentira se passando por verdade, aquela coisa toda? Primeiro, é tentarmos ter uma postura crítica, especialmente quem é o estudante, né? Quem está no ensino superior, não pode se contentar com qualquer tipo de discurso, não pode se contentar com qualquer tipo de meia-verdade, né? De qualquer tipo de informação que lhe é passado. Também a constituição de agências de checagem, e existem muitas, tá? São
organizações que se dispõem a ficar verificando a veracidade das informações que circulam em redes sociais, mídias, canais de comunicação. Eu vou até depois fazer mais um vídeo, né, para apresentar essas agências de checagem, para vocês conhecerem. E também uma questão que é importante, porque se o lado de lá faz apelo aos afetos, né, faz apelo às emoções, nós que resistimos contra, temos que estar atento a esse tipo de mecanismo. E sabermos, né, compreender que o fenômeno da ideologia, no nosso modesto entendimento, o fenômeno da ideologia, ele não é apenas um falseamento da verdade, né? O fenômeno da ideologia, ele não é um mascaramento da verdade, ele não é uma falsa racionalidade. A ideologia, no nosso entendimento, é um conjunto de manifestações que decorrem das relações sociais. Então, ideologia são práticas sociais, elas não são falsas representações da verdade. É claro que essas práticas sociais elas possuem representações simbólicas, culturais, valorativas, afetivas, emocionais, portanto, políticas. O nosso entendimento é que a ideologia ela é uma prática. E aí, se os nossos algozes, né, que fazem esse tsunami de informações falsas, esse tsunami de ideologias de ódio que contaminam as pessoas, e as pessoas ficam morrendo de ódio do político X ou do político Y, ou ficam morrendo de ódio de quem discorda delas, fica morrendo de ódio de quem é da outra religião e não tolera a outra fé, aquela coisa toda. Nós temos que entender que a ideologia também é uma expressão afetiva. Então nós temos que disputar os afetos, né, dessas pessoas, né? Eu também posso fazer depois um outro videozinho para a gente poder desenvolver isso com mais propriedade. Ainda aqui no nosso slide, algumas referências, está aí o documentário, se vocês puderem assistir, assistam. A gente pode fazer uma hangout para debater especificamente esse documentário, a gente pode fazer uma hangout para discutir outras questões gerais, também podemos fazer hangout para discutir a maneira como podemos organizar o grupo de estudos, interessados, fiquem bem à vontade nesse sentido. O Privacidade Hackeada, que mostra a avalanche de vigilância em massa que recai sobre nós, a partir do celular, a partir do computador, a partir desses vídeos que nós estamos produzindo. Por isso que eu digo que eu reconheço que é meio perigoso eu entrar nesse tipo de campo, porque são forças muito maiores que as nossas, mas a gente é cabra-valente, vai para cima e vê no que dá depois. Então, Privacidade Hackeada, um documentário muito bom para vocês assistirem, e também para quem quer um livro do Terry Eagleton, As Ilusões do Pós-Modernismo, que é um autor bastante vasto, é um ensaísta, ele traz filosofia, antropologia, ciência social, literatura, ele discute um monte de coisas. Para quem tiver interesse, também podemos debater esse texto, podemos debater esse livro depois. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Procurei fazer um vídeo relativamente curto, mas chegou aí a quase 30 minutos. Espero que tenha sido bastante útil. Quem se interessou, se puder, comenta, né? Faz lá um comentário com propostas, com temas. O pessoal também recomenda que curta lá, mas curte só se quiser. Também se quiser curtir, não curte nada. Também não precisa divulgar esse vídeo, tá? Porque eu já estou divulgando também. Fique bastante tranquilo quanto a isso. E obrigado pela atenção e até a próxima.